Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, todo início de mês eu estarei trazendo aqui no canal um vídeo um pouco mais extenso, tratando de algum assunto mais complexo. Hoje nós estaremos falando sobre filosofia do cristianismo e estaremos usando como base esse livro do Michel Henry, que é um filósofo francês, que se chama Eu Sou a Verdade por uma Filosofia do Cristianismo. Então vamos estar usando esse livro como base para esse vídeo. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Esse vídeo ele terá 4 partes. Na primeira parte nós iremos considerar a concepção de vida e verdade de acordo com o cristianismo. Na segunda parte, nós vamos fazer uma fenomenologia de Cristo, considerando o aparecimento de Cristo enquanto verbo gerado eternamente no seio da vida. Na terceira parte, nós vamos considerar o ser humano enquanto filho de Deus. E na quarta parte, vamos tratar da ética cristã e dos paradoxos do cristianismo que decorrem dessa ética. Primeiro, vamos falar um pouco da noção de verdade e vida segundo o cristianismo. Meu objetivo aqui não é fazer um vídeo apologético. Não é um vídeo para defender se o cristianismo é ou não verdadeiro, mas sim para mostrar como o cristianismo compreende a noção de verdade. A verdade, ela pode ser entendida dentro da perspectiva cristã como o mostrar de algo que aparece, que também é como ela é entendida dentro da perspectiva da fenomenologia, que é uma escola filosófica que surgiu com Edmund Husserl. Por quê? Vamos compreender essa noção de verdade. A palavra verdade que aparece na Bíblia, no Novo Testamento, é a palavra aletheia. O que é aletheia? Aletheia é diferente do termo latim, que é veritas. Por que é diferente? O termo veritas passou a ser usado para entender alguma coisa que corresponde à realidade. Então, no latim, a noção de veritas, verdade, é aquilo que corresponde à realidade. Por exemplo, se eu tenho um enunciado, por exemplo, este livro é grosso, né? É relativamente grosso, né? Se essa frase, este livro é grosso, corresponde à realidade, se o livro da realidade realmente é grosso, eu tenho uma frase verdadeira. Se essa frase, esse livro é grosso, não corresponde à realidade, eu tenho uma frase falsa. No entanto, não é essa a noção de verdade que aparece no Novo Testamento. A palavra aletheia, ela significa tirar do oculto algo que estava encoberto. Por quê? A palavra aletheia é formada por 2 partes. Primeiro, um prefixo, que é a, que é um prefixo de negação, e letheia, que é uma referência ao rio Letos da mitologia. O que é o rio Letos? O rio Letos, de acordo com a mitologia, né, era um rio onde as pessoas que morriam ou alguém que bebesse das suas águas, ele se esquecia da sua vida. Ele entrava num estado de esquecimento. Então era um rio que, por assim dizer, apagava, suas águas apagavam a memória daqueles que tomassem dela. Se a gente coloca um prefixo de negação, aletheia, e se letheia se refere a esquecimento, então aletheia é uma palavra que significa retirar do esquecimento. Então a verdade, para o conceito grego, é uma coisa que estava antes escondida, encoberta, esquecida, e que a gente vai lá e tira ela do esquecimento, a gente desvela ela. A gente faz com que ela apareça, com que ela se mostre. A gente tira aquilo do esquecimento. Se vocês pegarem, por exemplo, o livro Ser e Tempo, de Martin Heidegger, o que ele vai falar? Olha, a questão do ser foi desprezada, foi esquecida e foi encoberta por vários entulhos de interpretações sedimentadas da história da filosofia. O que a filosofia do Heidegger faz? É uma dessedimentação, que ele chama de destruction. Destruction da ontologia, ou seja, uma destruição da ontologia, não no sentido de destruir, mas no sentido de tirar os entulhos para permitir que aquilo que estava encoberto, aquilo que foi esquecido, se mostre. Então, verdade significa o mostrar-se de algo que antes se encontrava oculto.
E aí alguém pode dizer, mas é a noção de verdade como correspondência com a realidade? Olha, a gente pode dizer assim, uma coisa só pode corresponder à realidade se essa realidade se mostrar. É por isso que a verdade enquanto aletheia, ela é mais originária do que a verdade enquanto veritas. Por quê? Para eu dizer que este livro é grosso e para eu saber que esse meu enunciado corresponde à realidade, é necessário primeiro que esse livro se mostre. Então a aletheia é ainda mais originária do que a noção de verdade como correspondência. Porque para uma verdade como correspondência se dar, é necessária uma verdade mais originária que a própria mostração daquilo do qual se discursa. E aí o Michel Henry vai fazer uma distinção entre dois tipos de verdade. Um que ele vai chamar de verdade do mundo e outro que ele vai chamar de verdade da vida. O que é a verdade do mundo? A verdade do mundo é a manifestação dos entes no horizonte do mundo. O que é um ente? Um ente é qualquer coisa. Esse celular é um ente, esse livro é um ente, então vocês entendam ente como coisas. Então são a manifestação das coisas no horizonte do mundo. Do mundo é isso que é visível para nós, onde tudo aparece, esse espaço aberto, esse horizonte aberto, onde todas as coisas nos vêm ao encontro. Só que o Michel Henry vai falar que não existe só a revelação no interior do mundo. Existe um outro tipo de manifestação que vem de fora do mundo, que é a manifestação de Deus. E aí Deus, Michel Henry vai chamar Deus de vida. Então, se a gente tem uma verdade do mundo, que é a manifestação dos entes no horizonte do mundo, a gente vai ter uma verdade da vida, que é a manifestação de Deus. Percebam a diferença de Deus com o mundo. Tudo que se manifesta no mundo é uma manifestação que carrega a marca da diferença. Por exemplo, a manifestação faz aparecer o livro. O livro não é seu próprio aparecimento, não é seu próprio ato de aparecer. A manifestação do livro e o livro são coisas distintas. Uma coisa é o ato do aparecimento, o ato pelo qual esse livro aparece, ou seja, sua revelação, e outra é o conteúdo do que está aparecendo, a coisa que aparece, que é o livro. Então a verdade do mundo é sempre marcada por essa diferença, que existe de um lado a manifestação, o ato do aparecimento, e do outro o conteúdo dessa manifestação, aquilo que aparece. Quando se trata de Deus, não tem mais essa diferença, porque a manifestação e aquilo que é manifestado é a mesma coisa. Por exemplo, Cristo é a manifestação de Deus, é a revelação de Deus. Só que Cristo também é o próprio Deus. Então vocês podem ler talvez no livro de Hebreus, lá fala que Cristo é a imagem do Deus invisível. João capítulo 1, acho que lá mais para frente, não sei se é no 13, 14, mas em algum desses versículos vai dizer que Cristo é a manifestação visível do Deus invisível, a manifestação do Pai. Então, Cristo ele é a manifestação, ele é a revelação. Mas ao mesmo tempo, João capítulo 1, versículo 1 diz assim, o verbo era Deus. Então Cristo é o próprio Deus. Então quando a gente se trata de Deus, a manifestação e aquilo que é manifestado é o mesmo. É o próprio Deus que é a sua própria revelação. O próprio Deus é o ato de aparecimento, é o ato de manifestação. Então, a gente pode dizer assim que no mundo, o mostrar difere daquilo que se mostra. Enquanto na verdade da vida, o mostrar e o mostrado se identificam. A verdade do cristianismo, ela difere por essência da verdade do mundo. Pois o cristianismo trata da doação em partilha aos homens da revelação de Deus, ou melhor, da autorrevelação de Deus. Por isso que a gente vai falar de uma autorrevelação, não é uma mera revelação, porque a revelação é a revelação da própria revelação. Portanto, uma autorrevelação de Deus. Isto é, uma autorrevelação da vida. A autorrevelação da vida, para Michel Henry, ela é sua autofruição. Porque como que o Michel Henry vai entender Deus? Michel Henry vai entender o Deus como afetividade transcendental. Deus se experimenta, Deus se experiencia pateticamente. Pateticamente aqui no sentido da palavra que vem de patos, de paixão, de afeto. Então Deus ele não é impassível. Se vocês forem pegar algumas confissões de fé, como a confissão de fé de Westminster, ela vai dizer assim que Deus é impassível. Tá lá mais ou menos assim, olha, Deus é espírito puro, sem corpo, partes ou paixões. Não, Michel Henry vai dizer o contrário. Pelo contrário, Deus é a própria passibilidade. Deus é a própria afetividade, porque Deus se experimenta a si mesmo na medida em que ele vive. Deus frui a si mesmo.
Por isso, uma autofruição primordial. Se a gente olhar na Bíblia, por exemplo, em João, em 1 João capítulo 4, no versículo acho que 8, lá está escrito assim, Deus é amor. Então, assim, como assim Deus é impassível? Como assim Deus não possui uma afetividade? Não, pelo contrário. O que a Bíblia diz é que o próprio Deus é o amor. É o amor. Não está falando que Deus tem amor. Deus é o amor. Então, o amor é a autorrevelação de Deus, compreendida em sua essência fenomenológica patética. Então, primeiro que vamos entender isso. Autorrevelação de Deus, ou seja, Deus se manifesta a si mesmo. Essência, né? Essência de Deus é a vida. Fenomenológica, o que é fenomenológica? Que se mostra, que aparece, que se revela. E patética, ou seja, marcado pela afetividade, especialmente pelo amor. Então, a concepção de vida, aqui apresentada pelo Michel Henry, que se identifica com a noção de Deus, ela precisa ser diferenciada de outras concepções de vida. Porque às vezes você está aqui vendo, mas pera aí, então Deus é vida? Mas como assim vida? Porque eu estudei na biologia que vida é aquilo que tem DNA, ou que tem célula. É isso que está querendo dizer, que Deus tem célula? Não. A palavra vida aqui ela tem um significado fenomenológico, não tem nada a ver com biologia. Vida aqui é aquilo que experimenta-se a si mesmo na medida em que se revela a si mesmo. Então vamos diferenciar a vida, segundo o cristianismo, de outras concepções de vida. Por quê? A palavra vida ela aparece no Evangelho de João num sentido bastante específico. Então lá em João capítulo 1 já fala, olha, a vida se revelou aos homens, ela veio ao mundo, mas os homens a rejeitaram. Em João capítulo 14, versículo 6, Cristo fala, eu sou a verdade e a vida. Eu acho que agora em João capítulo 4, né, Cristo promete ali para a mulher samaritana que te darei vida em abundância. Então Cristo é a própria vida. Mas aí nós temos que diferenciar a noção de vida de algumas noções de vida. Primeiro, a noção de vida da biologia. Porque o que a vida é para a biologia? Células, processos químicos. A vida não tem nada a ver com isso. A vida de Deus, Deus não é uma matéria com processos químicos. Então não tem nada a ver. Outra noção de vida que a gente encontra é a noção de vida que aparece na obra Ser e Tempo de Martin Heidegger. O que Martin Heidegger vai dizer? Que nós, os Daseins, né, ele chama o modo de ser do ser humano de Dasein, nós somos ser no mundo. Isso significa que tudo aquilo que nos aparece para nós no interior do mundo. Portanto, a própria vida, ela se manifesta no interior do mundo. O que é a vida? São os viventes. Os entes vivos que se manifestam no interior do mundo. Só que, como eu disse para vocês, o Michel Henry faz uma distinção clara. Vida e mundo são diferentes. A vida ela é uma autorrevelação. O mundo, tudo que se manifesta no mundo é marcado pela diferença. Então são dois campos de manifestação distintos. Um campo de manifestação que é uma automanifestação, que é o campo da vida, e um outro campo de manifestação onde aquilo que se manifesta e a própria manifestação são distintos. Então não tem como eu fazer essa redução, não tem como eu colocar a vida como se fosse um ente dentro do mundo. Por fim, nós temos uma outra concepção de vida, que é a concepção do Schopenhauer. O que o Schopenhauer faz? O Schopenhauer ele vai seguir Kant numa distinção entre aquilo que aparece e a coisa em si. O fenômeno e a coisa em si. Aquilo que aparece, o fenômeno, Schopenhauer vai chamar de representação. Então, aquilo que aparece é aquilo que a gente representa. Então, o fenômeno é a representação. Só que alguma coisa fica oculta, não aparece, que é a vontade. Essa vontade, para o Schopenhauer, que é a coisa em si, que nós não temos acesso direto, nós temos acesso só àquilo que aparece, que é a representação, essa vontade é a vida. Só que o que acontece? A vida, a vontade, para o Schopenhauer, ela é inconsciente. Ela não tem consciência. E segundo, ela é incapaz de se autorrevelar porque ela não se mostra. Porque ela é a coisa em si que sempre permanece oculta. Né? Igual a coisa em si do Kant. Ela é incognoscível, ela é inacessível. Só que isso contradiz, por exemplo, aqui a noção de vida como autorrevelação. A noção de vida como um Deus que tem consciência. Então, precisamos então distinguir a noção de vida da noção de vontade do Schopenhauer. Então, vida, para
Henri, para o cristianismo, não tem nada a ver com a vida biológica, não tem nada a ver com uma vida que se manifesta no interior do mundo, como pensa Heidegger, e não tem nada a ver com a vontade que não se revela e que permanece oculta do Schopenhauer. Inclusive, o Michel Henry vai falar que essas três concepções são formas de caluniar a vida, porque não tratam a vida com a devida propriedade. O cristianismo vai dizer que a verdade é vida. Eu acho que agora fica mais claro por quê. Nós entendemos que a palavra verdade é aquilo que se mostra, é aquilo que se revela. Portanto, se a vida é a autorrevelação de Deus, então a vida é verdade, porque a vida se manifesta a si mesma. A revelação primordial que arranca tudo do nada, dando-lhe o aparecer e assim o ser, revela-se antes de tudo a si mesma num abraço de antes das coisas, de antes do mundo, e que não deve nada a este, nesta autofruição absoluta que é a vida. O que isso significa? Ora, que antes das coisas se mostrarem para nós no interior do mundo, o próprio mundo precisa se mostrar. O próprio horizonte do mundo precisa se mostrar. Mais do que isso, o mundo ele mostra várias coisas, mas o mundo não tem poder de criar essas coisas. O mundo ele mostra o livro se mostra no interior do mundo, mas não é o mundo que cria o livro. Então, de onde vem o livro? Quem cria o ser do livro? É o aparecimento da vida. É a vida, é Deus. É Deus quem cria as coisas, porque o mundo não tem poder de criar. Portanto, o mundo ele é impotente para criar as coisas. Ele só pode fazer ver, mas criar ele não pode. Quem cria é Deus. E mais do que isso, para que as coisas apareçam, é preciso que o próprio aparecimento apareça. Para que as coisas se manifestem, é preciso que a própria manifestação se manifeste. E a manifestação da própria manifestação é a vida, né, que é a autorrevelação de Deus. A partir da vida, o cristianismo ele introduz uma concepção inteiramente nova de ser humano. A concepção de ser humano, segundo o cristianismo, envolve duas teses. Primeiro, de que a vida, que não diz palavras, sabe tudo. Isso tanto no humano quanto em Deus, porque a vida, né, é a vida divina. A vida, em segundo ponto, é mais que o humano, mais que o vivente, e isso se aplica também a Deus. Por quê? A vida, ela produz o nosso eu. Nós somos viventes que vivem na vida, mas a vida ela é maior do que o vivente. Né? Ela é mais do que o vivente, porque há uma única vida que vive em todos nós. E aí o Michel Henry vai dizer assim que a relação da vida com o vivente é o tema central do cristianismo. E aí, do ponto de vista da vida, essa relação se chama geração, porque a vida gera os viventes, e do ponto de vista do vivente, essa relação se chama nascimento, porque os viventes nascem da vida. A vida, que é capaz de engendrar a si mesma, aquela que o cristianismo chama de Deus, é a vida fenomenológica absoluta. Então nós podemos chamar Deus de vida fenomenológica absoluta. Porque é a vida absoluta, porque é a vida divina. Não é a vida como só os viventes. É a vida suprema, que é Deus. Que é a única vida nesse sentido. Enquanto a relação da vida com o vivente opera no interior de Deus mesmo, ela se produz como geração do primeiro vivente no seio da autogeração da vida. Esse primeiro vivente, gerado na vida divina, é o Filho primogênito, o Filho de Deus. Aqui nós temos a doutrina cristã da geração eterna do Filho. O Filho é eternamente gerado no seio da vida. Essa geração eterna faz com que a vida então produza o primeiro eu, o primeiro ego, o primeiro si vivente, que é o Filho de Deus, o Verbo eterno, que também é o próprio Deus. Essa geração ela é eterna, é um nascimento eterno. Ela não tem começo nem fim. A vida absoluta, enquanto se engendra a si mesma e enquanto fazendo engendra o primeiro vivente, o cristianismo a chama de pai. Então aquele que gera é o pai, aquele que é gerado é o filho. Podemos falar assim da autogeração da vida em dois sentidos, né? Mas antes de falar disso, é importante aqui ter em mente a doutrina da Trindade. Nós temos o Pai, que gera o Filho, e o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, que é o dom de unidade, que permite com que essa vida seja um campo de unidade. E aí nós podemos falar da autogeração da vida em dois sentidos. Primeiro, para se referir à geração eterna do Filho, né, que é a autogeração da vida absoluta
como geração do primeiro vivente, que é a geração do arquifilho transcendental, que é a geração de Cristo, o verbo eterno. Nós podemos falar no segundo sentido da autogeração da vida absoluta como geração do humano transcendental, que é a geração de nós, viventes seres humanos como filhos de Deus, filhos no Filhos, filhos em Cristo. Para o cristianismo, não existe senão uma só vida. Isso é bem importante de ser dito. Só há uma vida. A vida que vive em mim, a vida que vive em você é a mesma vida. Só que nós somos egos distintos. Meu eu não é o mesmo eu que o seu. O meu si não é o mesmo si que o seu. O meu self não é o mesmo self que o seu. Mas a minha vida, a vida que vive em mim, é a mesma vida que vive em você e a mesma vida que vive em todos nós. E essa vida é Deus. A única essência é de que tudo vive. Deus, ele é vida. E essa vida não pode ser provada racionalmente, porque isso seria querer provar a existência de Deus segundo a verdade do mundo. Ora, eu deixei aqui bem claro, a vida, ela se manifesta nela mesma. É uma automanifestação. Então não tem como, vou procurar a vida do mundo. Não vai procurar, você não vai achar a vida do mundo. Por que você não vai achar a vida do mundo? Porque tudo que se manifesta no mundo é marcado pela diferença. Aquilo que se manifesta no mundo não é a própria manifestação, é diferente. Já a vida é uma automanifestação. Então ela é uma autoprova, é uma autojustificação. Qual que é a prova da vida? É a vida mesma. A vida se autoprova, a vida se autolegitima. Então ela não precisa ser provada pela verdade do mundo, porque ela é uma verdade que se atesta a si mesma, que se autojustifica. Porque ela é a manifestação de si mesma e ela não deve nada à verdade do mundo. Deus, ou a vida, não é nada a que se possa dar acesso pelo pensamento. Não é o nosso pensamento que dá acesso à vida. É a vida que se auto-objetiva no pensamento. Então não adianta a gente querer provar Deus por argumentos do pensamento, porque o pensamento não nos dá acesso à vida. Na medida em que a vida é uma auto-manifestação, é a própria vida que dá acesso a si mesma. Porque é a vida que se manifesta a si mesma, na medida em que se experimenta a si mesma, na afetividade em que ela afeta a si mesma. Portanto, a prova de que há um Deus é a própria vida. É o próprio Deus se auto-manifestando. Aliás, só pode existir prova porque é a vida. Deus, ele não precisa ser provado, porque Deus, na verdade, é a condição de possibilidade para qualquer prova. Porque não existe prova se não houver Deus, porque a prova não pode se mostrar se não houver uma mostração originária. A prova não pode aparecer se não houver um aparecimento do próprio aparecer. Portanto, a própria existência da prova depende da existência de Deus. Então Deus não precisa ser provado, porque na verdade ele é que é a condição da prova. Ele é sua autoatestação. A vida é a autorrevelação. Nela, é ela mesma que realiza a revelação e é ela mesma que é revelada. Então a vida é ao mesmo tempo a revelação e o revelado. Por isso nós falamos de uma autorrevelação da vida, que é a mesma coisa que revelação de Deus. É importante dizer que a vida ela não é uma substância, ela não é um ser, ela não é um ente. Ela não é uma coisa fixa. A vida é um movimento que move a si mesmo. A vida é o puro movimento. Por isso Michel Henry vai dizer que a vida não é. Porque, na verdade, é a própria vida que dá o ser. Se a vida dá o ser, ela não pode ser o próprio ser. A vida é a origem do ser de tudo. É a vida que cria tudo e é a vida que dá o ser de tudo. Se a vida é o que dá o ser, então ela é anterior ao ser. Ela é um acontecimento primordial. Como vai dizer Heidegger nos escritos posteriores, né? Aquilo que dá o ser é o Ereignis. O Ereignis não é. O Ereignis não é um ente e também não é um ser. O Ereignis é um processo de doação. É um movimento, um acontecimento de doação. Então a vida ela não é. Ela advém e não cessa de advir. A vida é um automovimento que se auto-experimenta e não cessa de se auto-experimentar em seu próprio movimento. O movimento pelo qual a vida não cessa de vir a si mesma e assim a fruição de si, tal é o processo em que consiste a essência da vida, que consiste em sua autogeração. A vida ela se autogera na medida em que ela se impele à fenomenalidade
em forma de autorrevelação. Experimentando-se a si mesma, a vida, ela produz uma identidade, ela produz um self, que é o eu, que a gente vai chamar de ipseidade, porque esse eu é uma singularidade. Cada eu é único. Né? Existem algumas crenças orientais que é como se a gente fosse um eu que vai ser diluído no grande oceano. Não pensem assim. Nós não somos um eu que se dilui na vida. Porque há uma só vida, então nosso eu, nossa individualidade, ela se desfaz. Não se desfaz. Porque o nosso eu é sempre único, é sempre singular. E essa singularidade a gente chama de ipseidade. Ipseidade é a singularidade de cada eu, de cada vivente. Cada vivente é único. Embora todos nós vivamos e compartilhamos da mesma vida, o nosso eu vivente, o nosso ego, a nossa identidade, ela é preservada, ela é única. Cada pessoa tem a sua identidade. No entanto, é importante dizer que a primeira identidade, a base de toda a identidade, a base de todo eu, é o eu primeiro. O primeiro eu gerado pela vida, gerado eternamente pela vida, que é Cristo Jesus. Até porque a vida ela não pode viver se não houver um eu que vive. Por isso existe um eu que existe eternamente na vida. Esse eu que existe eternamente na vida, sendo gerado eternamente pela vida, é Jesus Cristo, que é o próprio Deus, já que ele é eterno junto com a vida, co-consubstancial com a vida, vivendo eternamente nela. É aí que nós podemos ir para a segunda parte do vídeo, onde nós trataremos da fenomenologia de Cristo. Nós vamos considerar uma fenomenologia de Cristo. Nós entendemos que Cristo é uma ipseidade, né, porque ele é um eu singular. Essa ipseidade que a vida engendra é algo efetivo, é real, gente, é um eu real, que a gente pode chamar de si singular, é um si, é um self, é uma identidade de si mesmo, que se estreita a si mesmo, que se afeta a si mesmo, que se experimenta a si mesmo, que flui de si. Este si singular em que a vida se estreita a si mesmo, ou seja, em que a vida experimenta a si mesmo, que vocês devem pensar, né? Se a vida experimenta a si mesmo é porque é um eu que se experimenta, é um self que se experimenta. Esse self é o primeiro vivente, que é Cristo. A gente entendeu então que a geração eterna ela significa que o Pai engendra em si eternamente o Filho. É um nascimento eterno. Por favor, não pensem que Cristo nasceu e foi criado, né? Não, ele nasce eternamente do Pai. É um nascimento completo, sempre acabado, mas que acontece eternamente, no eterno agora da vida. Então, por isso que não tem começo nem fim, mas também está sempre acabado, porque é no eterno agora da vida, no eterno presente da vida. É um nascimento eterno. O primeiro vivente, aquele na ipseidade original e essencial de que o Pai se experimenta a si mesmo, né? Dado que o processo de autogeração da vida não pode cumprir-se sem gerar em si esse filho, o filho é tão antigo quanto o Pai. Por quê? Eu disse para vocês que não tem como a gente falar de vida sem falar de um self. Porque a vida, para ela se experimentar, ela precisa ser experimentada por alguém. Então é por isso que o filho é eterno. Porque se não houver filho, não tem como haver vida. Não existe vida sem vivente. Não existe vida sem alguém que vive. Não existe vida sem alguém que experimenta a si mesmo. Por isso a vida ela tem um self que é eterno com ela, que é o filho. Por isso pai e filho são eternos, co-consubstanciais. Os credos cristãos eles são bem claros a respeito disso, que Cristo ele é gerado, mas ele não é criado. Se alguém disser que um dia Cristo não existia, que ele passou a existir, isso é considerado anátema, né, pelos credos, pelas confissões, pelos concílios. Então a gente precisa entender que o filho ele se encontra no começo. Por isso o filho pode ser chamado de arquifilho. Então como o filho ele é o primeiro, vocês até vão ler na Bíblia, né, que o filho é chamado de o primeiro e o último, de alfa e ômega. Ou mais, ele é chamado de o primogênito de toda a criação. Ele é chamado de o princípio de todas as coisas. Por isso ele é arque. Arque vem de arqué, que significa princípio. Então o filho ele é o princípio de tudo. Nós vamos chamar também esse nascimento do Filho eterno como arque-nascimento, porque ele é o princípio de todo nascimento. O Filho, Jesus Cristo, na verdade antes de receber o nome de Jesus Cristo, né? Aqui o Verbo, ele é nascido do Pai. Ele é o primeiro a ser gerado. Por isso que ele é o primogênito. E por isso que a gente pode falar de um arque-nascimento. Arque-nascimento. De arque, né? Nascimento que é o princípio de tudo. O primeiro nascimento. Então, a gente pode definir arque-nascimento como o processo de autorrevelação da vida que engendra em si mesma o primeiro vivente enquanto arque-filho.
A esse arquifilho e seu arquinascimento, nós podemos chamá-los de transcendental. O que é transcendental? Transcendental é aquilo que é a condição de possibilidade de tudo. Então é porque o Filho nasce da vida que todos nós podemos nascer. Porque nós temos o arquétipo do nascimento do Filho como modelo de todo o nascimento de nós que somos seres que não somos eternos, que fomos gerados no tempo. Mas é transcendental porque é a condição de possibilidade de todo nascimento. Também é transcendental no sentido de algo que não se dá como um processo natural ou mundano. Porque, na verdade, é a vida que é a condição de possibilidade do mundo. Então, a vida ela antecede o mundo. Então, é transcendental porque nada tem a ver com o mundo. E é por isso que nós podemos chamar esse arquinascimento de arquinascimento transcendental. Não confundam transcendental com transcendente. A vida ela não é transcendente. Por que ela não é transcendente? Transcendente é aquilo que vai para além de si mesmo. Que se direciona para algo lá fora. Que se direciona para uma exterioridade. Nós vimos que a vida ela se experimenta a si mesma. Portanto, a vida ela é autoaderente. Então, a vida ela é imanente. Ela se experimenta a si mesma. Ela não experimenta outra coisa lá fora. A vida ela não experimenta o livro. A vida ela experimenta a si mesma. É porque a vida experimenta a si mesma que eu posso experimentar o livro. É verdade. É porque a experiência se experimenta a si mesma que eu posso ter uma experiência de algo diferente da experiência que é o livro. Mas a experiência de algo diferente da experiência é a manifestação do mundo. Porque é uma manifestação que manifesta algo que é diferente da própria manifestação. Algo que está lá fora. Mas como eu disse, a vida ela não é uma manifestação de algo diferente dela. Ela é uma manifestação de si mesma, uma autorrevelação, uma autoexperiência que experimenta a si mesma e por isso ela não é transcendente, ela não vai para fora de si. Então não confundam transcendente com transcendental. A vida ela é transcendental, mas ela não é transcendente. Nós podemos também dizer que Cristo é esse arquifilho de Deus. Então nós temos aqui uma fenomenologia de Cristo. O que é uma fenomenologia de Cristo? A fenomenologia de Cristo diz respeito à questão do aparecimento de Cristo. Cristo é a verdade e a vida. Então João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo, ele próprio, é esta verdade original que é a vida. Na medida em que Cristo é gerado na vida, ele não nasceu de processo biológico. Na verdade, ele até nasceu de processo biológico, mas essa não é sua verdadeira origem, nem sua nem minha. A gente usa a palavra nascimento para se referir ao nascimento biológico, mas é que não pensem que a gente está falando de nascimento biológico. Nós estamos falando de nossa geração na vida. Eu fui gerado na vida. Você foi gerado na vida. Você nasceu da vida. Esse nascimento é diferente desse nascimento biológico, lá do útero, porque é a vida que gerou a nossa vida. Não foi a matéria inerte que gerou a nossa vida. Processos neuroquímicos não geram vida. Né? Processos neuroquímicos são processos neuroquímicos. A vida não tem nada a ver com biologia, né? Como eu já disse. Então aqui não é vida biológica. Então Cristo, ele próprio é esta verdade original que é a vida, ele rejeita toda genealogia natural, porque ele é filho de Deus. Né? A gente tem um texto em que Maria, Jesus ali está ensinando para as pessoas, né? E aí Maria, que é mãe de Jesus, aparece e fala, olha, eu quero falar com Jesus. E aí o povo avisa para Jesus, olha, Maria está te esperando lá fora. E aí o que Jesus fala? Peraí. Sabe quem que é minha família? São vocês que ouvem minha palavra. Não pertence à genealogia natural. Tem aquelas frases, né? Por exemplo, as pessoas chegam em Jesus e falam, olha, mas ele não é aquele filho de carpinteiro? Peraí, não. Ele é o filho de Deus. Então, Cristo, ele rejeita a sua genealogia natural nesse sentido, porque ele se reconhece como filho da vida. Ele fala, eu não vim da terra, eu vim do céu, né? Eu desci do céu. Então, a interioridade recíproca entre o pai e o filho, a saber, a arquigeração do filho como autogeração do pai, significa fenomenologicamente que cada um não tem sua glória senão do outro. Então o pai recebe sua glória do filho, o filho recebe sua glória do pai, cumprindo-se a autorrevelação do verbo, a qual, todavia, não é senão a autorrevelação da vida absoluta. Agora que nós consideramos uma fenomenologia de Cristo,
nós podemos ir para a terceira parte do vídeo, em que iremos considerar o ser humano enquanto filho de Deus. Uma afirmação central do cristianismo é aquela que diz que o ser humano é filho de Deus. Lá em João capítulo 1, acho que no versículo 11 e 12, né, fala que foi-nos dado o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Depois vocês vão ler em Gálatas, Romanos também, né? Acho que em Romanos capítulo 8, que nós somos filhos de Deus, né? Que o Espírito Santo testemunha com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Gálatas, eu acho que fala que nós somos filhos por adoção. Então a afirmação central do cristianismo, no que diz respeito ao ser humano, é que ele é filho de Deus. Essa afirmação impede que se compreenda o ser humano como um ser natural. Como eu disse, o nosso nascimento não é um nascimento biológico. A vida não nasce de processos neuroquímicos. Nós fomos gerados no seio da vida. Nós somos filhos de Deus. Antes de sermos filhos de nossa mãe ou de nosso pai natural, nós somos filhos de Deus. Isso nos impede que se compreenda, do ponto de vista transcendental, o ser humano como um ser cujo mundo constituiria o horizonte de todas as suas experiências. Por quê? Será que a única experiência que a gente tem é a experiência no interior do mundo, igual Heidegger diz, somos ser no mundo. Tudo o que acontece conosco, tudo que aparece para nós, se aparece no interior do mundo. Não, pelo contrário. Para que eu seja ser no mundo, para que eu tenha uma experiência do mundo, eu preciso ter uma experiência da própria experiência, que é a experiência de Deus. Então não é só o mundo que se revela, Deus também se revela. Então nós não podemos achar que o único horizonte de manifestação é o mundo. O Michel Henry vai chamar isso de monismo ontológico. O monismo ontológico, ele vai falar lá no livro La Essência de la Manifestation, né, só tem tradução em espanhol e em francês. Francês é original, né? Tem inglês também, mas eu não achei o livro. Mas em La Essência de la Manifestation, o Michel Henry, ele vai dizer assim que as filosofias elas adotam um monismo ontológico. Elas acham que o único tipo de manifestação que tem é a manifestação no interior do mundo. Não, o Henry vai dizer, existe a manifestação da vida. Não podemos reduzir tudo à manifestação do mundo, como faz Heidegger, por exemplo. Então, como Cristo, o ser humano ele não pertence ao mundo. Tem uma frase de Jesus que ele fala, meu reino não é desse mundo. Não pertence a esse mundo. Em João capítulo 17, Jesus, quando está orando também, ele fala, olha, eu oro não para que os tires do mundo, né? Porque eles estão dentro do mundo, mas eles não pertencem a esse mundo. Então o ser humano ele não pertence ao mundo. No sentido fenomenológico de que o aparecer de que é feita a sua carne fenomenológica, que constitui sua verdadeira essência, não é o aparecer do mundo. O que é carne fenomenológica? Carne fenomenológica é a nossa experiência. É a carne, a matéria. Matéria não no sentido da matéria. Não pensem que matéria como átomos. Não, é matéria no sentido de substância. Não substância também naquele sentido da metafísica. Mas no sentido de algo concreto, vivo. Né? Essa carne é o campo da experiência, do campo patético, onde a gente experimenta a si mesmo. Não é o corpo físico. Não é o corpo físico. É a carne de experiência. É onde a afetividade se dá. Então a nossa experiência se dá na carne, não no aparecer do mundo. O que vale para o ar, inclusive se vocês quiserem entender melhor essa questão da carne, depois eu vou fazer vídeo sobre o livro Encarnação, por uma filosofia da carne, do Michel Henry, onde ele explica melhor essa questão da carnalidade. Então vamos prosseguir. O que vale para o arquifilho, vale para o ser humano, enquanto filho de Deus. E o que vale para eles é a essência da vida, ou seja, o próprio Deus. Então disse que a vida que nós vivemos é a mesma vida, e nós todos somos filhos dessa vida, assim como Cristo é filho de Deus. Mas com a diferença de que nós somos gerados no tempo, enquanto o Filho de Deus é gerado eternamente. Deus, ele deu ao ser humano sua própria essência. Então ele comunicou. Isso a gente chama de comunicação. Comunicação de vida. Por exemplo, o filho ele recebe sua vida do pai no ato de geração. Isso a gente chama de comunicação na teologia. Por exemplo, em João capítulo 5, acho que está para o verso 24, não me lembro exatamente, o filho fala assim, e o pai deu ao filho ter vida em si mesmo. Então é o pai que dá ao filho a vida. Da mesma maneira é o pai que dá a vida a nós, seres humanos. Ou seja, o próprio Deus nos dá a vida. Deus deu ao ser humano sua própria essência, sua própria vida, criando a sua imagem, dando-lhe a condição de vivente.
Se vocês lerem lá em Gênesis, acho que no capítulo 1, lá para o versículo 26, 27, alguma coisa assim, está escrito que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. O que significa dizer que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus? Isso significa duas coisas. Primeiro, significa que o ser humano não foi criado. Talvez, mas como assim ele não foi criado? Ele foi gerado. Ele não foi criado como é criado os seres do mundo. Aqui a palavra criação ela é uma palavra vaga, né? Então ela pode ser usada tanto para falar da criação mesmo, da criação do mundo, quanto ela pode ser usada para falar dessa geração na vida. Então o ser humano não é criado. Ele é gerado nesse sentido, porque ele não nasce do mundo. Em segundo lugar, o ser humano não é uma imagem. Aí você me pergunta, peraí, então você está falando que o homem ser criado à imagem de Deus significa nem que ele é criado, nem que ele é imagem? Exatamente. Por isso a gente tem que entender a Bíblia tem uma linguagem que é acessível para o povo da época. Então a Bíblia vai usar certos termos que não são termos de rigor filosófico. Tem muita gente que fala assim, não, mas lá Cristo é chamado de primogênito de toda a criação. Então quer dizer que Cristo é criado? Porque se ele é o primogênito da criação, mesmo que primogênito ali significa que ele é o primeiro, o soberano, está escrito que ele é primogênito da criação. Quer dizer que ele faz parte da criação? Faz e não faz. Cristo foi criado? Em certo sentido, sim. Em que sentido? No sentido de que ele foi gerado na vida. De que a vida o produziu. Mas não é criado no sentido que o mundo é criado. Por quê? Porque o Cristo, o Filho, ele é eterno. Ele nasce eternamente. Ele não tem nada a ver com esse mundo. Então a gente tem que tomar cuidado em achar que a Bíblia é um livro de filosofia. Não é. Os termos da Bíblia não têm rigor filosófico. A gente que vai exegeticamente entendendo o texto e formulando. Então o ser humano ele também não é imagem. Por quê? Porque a imagem, o que é a imagem? Imagem é algo diferente daquilo que se mostra. Então a imagem ela carrega a marca da diferença. E essa marca da diferença é a marca do mundo. Então, o ser humano não é imagem porque ele não pertence ao mundo. Ele pertence à vida. A esse campo onde aquilo que se manifesta, aquilo que é manifestado é o mesmo. E, portanto, a imagem é só a imagem no sentido de uma autoimagem, de uma autorrevelação. Por exemplo, quando a Bíblia fala que Cristo é a imagem de Deus, imagem é que não é imagem. Porque Cristo é a exata manifestação de Deus. Ele não é uma cópia. Ele não é uma representação. Ele é o próprio Deus. A vida, ela se autoengendra como eu transcendental vivente. O que é o eu transcendental vivente? Essa ipseidade, esse eu singular. É a autogeração da vida absoluta no nascimento transcendental que faz do eu o humano transcendental cristão. A vida atravessa cada um dos que ela engendra, de tal modo que não há nada nele que não seja vivente, nada, tão pouco que não contém em si esta essência eterna da vida. Eu sou vivente, você é um vivente, nós nascemos da vida e a vida nos toca em todas as partes do nosso ser. O próprio da vida é que ela se afeta a si mesma. Isto é, ela se autoafeta, ela experimenta a si mesma. Podemos falar assim de uma autoafetação da vida. E aí tem dois sentidos para a autoafetação da vida. Um sentido forte e um sentido fraco. O conceito forte de autoafetação da vida é que Deus se afeta a si mesmo. Absolutamente. Deus se experimenta a si mesmo. E o sentido fraco é que a vida se experimenta em si mesma em nós. Que a vida se autoafeta sem ser fonte dessa autoafetação, que é o ser humano, porque nós experimentamos a vida também. Deus experimenta a si mesmo na vida e nós experimentamos a vida em nós. E aí entra aqui a noção de predestinação. A palavra predestinação é usada na Bíblia em vários textos, né? Então, por exemplo, lá em Efésios capítulo 1, vai ter todo o discurso fato de que nós somos predestinados. Em Romanos capítulo 8, capítulo 9, vai falar também de predestinação. E o que vem a ser essa predestinação? Predestinação significa que, enquanto filho, o ser humano é predestinado e sua destinação está escrita na relação recíproca dos conceitos fracos e fortes de sua autoafetação. Em relação a esses dois conceitos, pode-se falar então de uma autoafetação naturante e uma autoafetação naturada. Só que, voltando à ideia de conceito forte, conceito fraco de autoafetação. A autoafetação, no sentido forte, é a autoafetação naturante, que é a autoafetação que se afeta a si mesma em Deus.
E autoafetação em sentido fraco é a autoafetação naturada. É a vida que se experimenta a si mesma em nós. E o que é a predestinação? A predestinação significa que o ser humano é destinado a ser um vivente gerado na autogeração da vida absoluta, vivendo somente desta, não podendo cumprir sua própria essência, senão na essência desta vida. Então, nosso destino, nós estamos predestinados a sempre ser viventes da vida, sempre ser filhos de Deus, né? Nós somos predestinados a sermos filhos de Deus. Porque nós não podemos ter vida fora da vida. Então, esse é um destino nosso, é uma predestinação. Não existe modo da gente ser fora da vida. O si singular se autoafeta na medida em que a vida absoluta se autoafeta nele. Esse si singular apresenta uma passividade. Então, como eu disse para vocês, a vida ela não é impassível, ela é passiva, porque ela se experimenta. Então, o eu que se experimenta na vida é um eu que carrega uma passividade. O passivo, né, esse eu que a gente pode pensar primeiro como sendo Cristo, depois como sendo nós mesmos, esse si, o é antes de tudo com respeito ao processo eterno de autoafetação da vida, que se engendra e não cessa de engendrá-la. Aqui falando mais especificamente de Cristo, que é o verbo gerado eternamente na vida. O modo específico de passividade do si singular, enquanto autoafetado em sua autoafetação absoluta da vida, engendra nela o conjunto de suas modalidades, essenciais e como tais patéticas. O que isso quer dizer? Se a vida se experimenta, ela possui algumas modalidades que a gente chama de tonalidades afetivas. Quem que trabalhou essa ideia de tonalidade afetiva foi o Heidegger, por exemplo, em Ser e Tempo, quando ele fala da disposição afetiva e da tonalidade afetiva. Se a vida é uma paixão, se ela se experimenta, então ela tem certas tonalidades afetivas. Ela se experimenta tanto na alegria quanto no sofrimento. E uma dessas modalidades patéticas é a angústia. O que é a angústia? A angústia é a tonalidade afetiva que o si experimenta sem nada poder fazer quanto a ela. Que é um querer escapar de si e não poder fazê-lo. Então a angústia é aquele momento em que a gente quer escapar de nós mesmos, mas não tem como fugir de si mesmo. Então, mas na vida, a vida ela se experimenta a si mesma, é autoaderente, não vai para fora, então não tem como fugir da própria vida. Não tem como fugir de si mesmo. Então a angústia ela deixa muito claro isso. Que a gente está conectado à vida, como eu disse na noção de predestinação. Nós estamos predestinados a esse vínculo com a vida. Não tem como separar. Não tem como. Não tem como. Então não tem como. Nós estamos unidos à vida de maneira inescapável. Voltando aqui falando um pouco de Cristo, no cristianismo, Cristo é considerado o mediador entre Deus e os homens. Não vou lembrar o texto agora, não sei se é 1 Timóteo 2,15. Mas tem um texto em Timóteo que fala assim que Cristo é o mediador entre Deus e os homens. O que significa dizer que Cristo ele é o mediador entre Deus e os seres humanos? Vamos lá. A relação do ser humano transcendental com Deus é mediada por Cristo. Nós somos filhos no Filho. É por Cristo que nós temos acesso a Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, é porque nós somos filhos em Cristo. Nós nos unimos a Cristo. Né? Tem um conceito no cristianismo que é a união no corpo místico de Cristo. A união mística em Cristo. Nós somos unidos ao corpo de Cristo. Na unidade de Cristo. O ser humano não é filho senão no arquifilho. É na medida em que nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. O arco-filho, que é Cristo, precede todos os filhos com uma essência pré-existe e pré-estabelecida. Pré-existente e pré-estabelecida. Então, Cristo ele é o arquétipo de todos nós. Nós somos só filhos porque Cristo também é filho. O ser humano só pode ser filho de Deus enquanto filho no Filho. Cristo ele é a condição transcendental. Então, transcendental é aquilo que é uma condição de possibilidade. Cristo é a condição transcendental de todo o eu possível. De todo si singular possível. O próprio eu, compreendido como eu transcendental vivente, isto é, portador da essência da vida. Nosso nascimento transcendental é referido a Cristo como nascimento conjunto de um eu e de um vivente. Um eu que encerra em si a vida. O eu ele só pode ser enquanto ele é através da ipseidade original da vida. Então nós só podemos ter o nosso eu singular em Cristo, que é o primeiro si vivente, é a ipseidade originária.
Sem essa ipseidade originária, que é Cristo e que precede todo eu, nenhum eu jamais seria. Então a geração do arquifilho, na autogeração da vida absoluta, se reproduz de certo modo em cada nascimento transcendental. Então a autogeração do filho, a geração eterna do filho, ela se repete, por assim dizer, cada vez que um ser vivente nasce. Então ela é o modelo de toda geração. Os múltiplos filhos o são no filho, é por isso que a gente só é filho em Cristo. Só é filho, no primeiro vivente. E essa é a razão pela qual nós não somos salvos, senão nos identificando com esse filho. O que é salvação? Vamos pensar aqui, o que significa salvação? O que significa ser salvo? Ser salvo é a gente recordar, a gente reaver a nossa condição de filhos. Porque nós nos esquecemos que somos filhos de Deus. Porque nós achamos que tudo que nós somos vem de nós mesmos. Porque o que acontece? Tudo que o nosso eu é, tudo que o nosso eu possui, vem de Deus, vem da vida. Então, se eu posso pegar meu braço, pegar o celular e levantar esse celular, é porque a vida me dá esse poder. Só que eu posso acabar tendo a ilusão, né, de que o poder que eu possuo de pegar esse celular vem de mim mesmo. Então essa ilusão de que o meu poder, o poder do meu eu posso, vem de mim mesmo, faz com que eu ache que não dependo da vida. E me esqueço da vida. Então o que é a salvação? A salvação é a gente parar de tomar o nosso eu e olhar para a vida que nos dá o poder. Por quê? O que é isso? Isso é idolatria. É o que Romanos 1 fala assim, colocaram a criatura no lugar do Criador. Você acha que você, que é a criatura, que tem o poder. Não, quem tem o poder é Deus, quem tem o poder é a vida. Então, a salvação está em a gente tomar consciência desse pecado. O que é o pecado? Esse pecado que é idolatrar o próprio eu, de achar que o nosso eu é a nossa fonte de poder, e reconhecer que a nossa fonte de poder é a vida. Então, salvação consiste nisso, da gente recordar a nossa condição de filho, da gente abandonar nosso egoísmo, da gente abandonar essa noção de que nós que somos a fonte do nosso poder, nós que somos a fonte da nossa própria vida. Não a nossa vida, aquilo que nós somos, nós enquanto viventes, nós somos graças a Deus, graças à vida. Então é superar esse esquecimento, superar o esquecimento que a gente tem da vida. E aqui nós lembramos novamente a ideia de verdade, né? Verdade é tirar do esquecimento. Nós encontramos a verdade assim. Nós vamos tirar do esquecimento isso que a gente esquece a todo tempo. A gente esquece que todos os nossos poderes vêm da vida. Nós esquecemos da nossa condição de filho. Nós esquecemos que nós somos filhos de Deus. Por isso nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos retomar isso. Retomar essa compreensão de que nós somos filhos da vida. Por fim, nós vamos tratar da última parte do vídeo, que é a ética cristã. O que vem a ser ética cristã? Ética cristã é simplesmente fazer a vontade da vida. Fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade da vida, fazer a vontade de Deus, é deixar a relação consigo que une o nosso eu cumprir-se com relação à vida absoluta. É deixar a vida cumprir-se a si mesma. Porque essa ética não é a ética da lei. Porque o que a lei faz? A lei dá uma norma. Não, a vida ela é sua própria norma. É a vida que normatiza. Não tem como a gente criar uma norma para a vida. Porque a vida é sua própria lei, por assim dizer. Então a ética cristã ela não é a ética da lei. É por isso que nós vivemos no tempo de uma nova aliança. A Bíblia vai falar assim que a primeira aliança foi a aliança da lei. A antiga aliança. Nós vivemos na aliança da vida, na aliança da graça. Então a ética cristã ela não é a ética da lei. Não é que é claro que é verdade, a lei moral de Deus é eterna. Ninguém está negando isso. Mas o que é essa lei? Qual que é a lei do cristianismo? A lei do cristianismo não é dos mandamentos da letra que mata, da letra que condena. A lei do cristianismo é a lei do amor, porque a vida é amor. É o mandamento do amor. Então a ética cristã tem a ver com o amor, tem a ver com a gente viver o amor. Viver o amor de Deus, viver o amor ao próximo,
né? Cristo fala quais são os 2 maiores mandamentos. O primeiro maior mandamento é amar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Isso resume a ética cristã. A ética cristã ela nos coloca diante de alguns paradoxos. Né? São 3 paradoxos, que na verdade não, né? São 5 paradoxos, que eu vou citá-los rapidamente. O primeiro paradoxo é a crítica das obras. Nós temos 2 proposições em paradoxo. A primeira, o ser humano pode se salvar através de suas obras. E o segundo, o ser humano deve sua salvação a uma graça arbitrária de Deus. Esses 2 extremos estão equivocados, né? Por quê? Porque o ser humano não se salva através das obras. Nossa salvação é através da graça. E também o ser humano não se salva através de uma graça puramente arbitrária de Deus. Porque a graça de Deus ela não é arbitrária, né? E ela também não anula a nossa liberdade. Segundo, a duplicidade do aparecer. Primeiro, né, de lado a gente tem as coisas aparecem segundo o modo de aparecer da vida. Segundo, as coisas aparecem segundo o modo de aparecer do mundo. O que a gente diz sobre esse paradoxo? Que as coisas existem 2 tipos de aparecimento completamente diferentes. Um é o aparecimento da vida, que aparece a si mesmo, e o outro é o aparecimento do mundo, que é marcado pela diferença. O terceiro paradoxo é 2 proposições. A primeira, a vida é um sofrer a si mesma. A segunda, a vida é uma fruição de si, um alegrar-se a si mesma. A gente vai dizer os 2. A vida se experimenta tanto na tonalidade do sofrimento quanto na tonalidade da alegria. O quarto paradoxo é a diferença entre vida e vivente. De um lado a gente tem a vida se experimenta a si mesma. A vida que se experimenta a si mesma é a vida absoluta. E segundo, a gente tem o eu experimenta a si mesmo. Aqui a gente tem que vencer aquela ilusão do eu, né, como fonte de si mesmo, e reafirmar que a vida se experimenta a si mesma de 2 formas. Né, tanto no sentido forte, quando ela se experimenta a si mesma em Deus, quanto no sentido fraco, quando ela se experimenta em nós mesmos. O quarto paradoxo diz assim, primeiro a gente tem as palavras das escrituras manifestas na lei são impotentes e estranhas à vida. Em segundo a gente tem as palavras das escrituras são vivas e eficazes. Peraí, como assim? Como assim a Bíblia? A Bíblia, esse livro escrito, ele é vivo e eficaz ou ele é uma letra morta? Assim, não é que é os 2. O que acontece? A gente tem a mania de achar que a Bíblia nos dá acesso à palavra de Deus. Não, é a palavra de Deus que nos dá acesso à vida. Quer dizer, a Bíblia. Por quê? Deixa eu explicar. A palavra de Deus, o que é a palavra de Deus? É o verbo eterno, é Cristo. Então, é à medida em que Cristo fala ao meu coração que quando eu leio as Escrituras eu posso ouvir a voz de Cristo. Então é porque primeiro Cristo está falando diretamente a mim no meu coração que quando eu leio as Escrituras eu posso ver ali Cristo falando comigo. Entenderam? E por fim a gente tem... por fim é isso mesmo, não tem mais um paradoxo não. São esses os paradoxos que eu passei rapidinho, essa questão dos paradoxos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? E eu vou encerrar aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois eu posso fazer mais vídeos tratando da filosofia do cristianismo, da filosofia de Michel Henry. Eu relembro para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, ative o sininho para novas notificações, né, para você não perder, por exemplo, a série de psicologia que eu estou fazendo e outros vídeos novos. Compartilhe com quem você achar que possa se interessar, comente aí alguma coisa, alguma dúvida, algum questionamento, algum elogio ou crítica e até mais.